Bem-vindo ao canal Toneto Responde Direito. Inscreva-se, dá um like e ative o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para esclarecer dúvidas sobre seus direitos. Hoje responderemos à pergunta: qual a diferença entre senador e deputado? Poucas pessoas conhecem realmente os diferentes níveis dos nossos legisladores. Vamos conhecer um pouquinho hoje. Então nós vamos ver primeiro a estrutura dos poderes e depois nós vamos ver o poder legislativo como tal. Nós temos 3 poderes hoje. Quais são? O poder legislativo, que nós vamos estudar mais detalhadamente, que é composta por senadores, deputados e vereadores. Depois nós temos o poder executivo, que é o nosso presidente. Ele é quem executa o que foi previsto pelos legisladores. Quem escreve as leis são os legisladores. Quem executa as leis é o poder executivo, o presidente. E depois nós temos o poder judiciário, que são os juízes, os ministros do STF, do STJ e assim por diante, dos superiores tribunais, dos tribunais regionais. Todo esse grupo de juristas compõe o poder judiciário. Qual a função? Fiscalizar o executivo para que cumpra as leis escritas pelo legislativo. O poder legislativo, por sua vez, ele é composto por senadores, deputados estaduais, deputados federais e os vereadores a nível de município. Cada um com a sua função. Vamos analisá-los um a um. Vamos começar pelos senadores. Nós temos no Brasil 26 estados mais o Distrito Federal, que compõem 27 unidades da federação. O Brasil é uma federação de estados. Não são Estados Unidos, como é os Estados Unidos da América. Cada estado é independente e se unem. Não. No Brasil é uma federação. Isso é, na verdade, os estados não são independentes. Eles estão dentro da federação, dentro do Brasil. E são 27 unidades da federação. 26 estados, mais um Distrito Federal. Cada uma dessas unidades da federação possui 3 senadores trabalhando em Brasília. No total, são 81. Tá? Então, sempre que você for falar sobre lei, sobre aprovação do Senado, esse tipo de coisa, nós sabemos que tem 81 votos. Eles representam os estados e o Distrito Federal. Presta bem atenção. Eles representam o Estado, não representam o povo. Então, eles trabalham em função do Estado. Por isso que sempre tem o mesmo número de senadores por Estado. São 3, independente do tamanho do Estado. Eu coloquei aí o desenho de Brasília, onde temos o Senado, o Congresso e a Câmara de Deputados. Está indicado aí qual é a posição do Senado. O Senado é aquele prato de boca para baixo. Por quê? Porque ele não está aberto ao povo. Ele é fechado. Ele trabalha para o Estado. Ok? Vamos entender um pouquinho os deputados federais. Os deputados federais hoje, no total, são 513 e representam o povo, que depende. O número de deputados por estado depende do número de habitantes, ok? De cada estado. Por exemplo, o máximo de deputados que um estado pode ter são 70 e o mínimo são 8. Então, veja bem, São Paulo, que é o estado mais populoso da federação, tem 70 deputados federais. Minas Gerais já tem 53, Rio de Janeiro 46, a Bahia 39. Os estados que têm pouca população e que usam o mínimo de deputados estaduais, por exemplo, de 8, é o Acre, o Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e assim por diante. Novamente, coloquei o desenho de Brasília para indicar que a Câmara de Deputados Federais é o prato com a boca para cima. Por quê? Porque está aberto ao povo. Essa foi a simbologia de Niemeyer quando desenhou Brasília. Não é por acaso, ele teve uma simbologia. Depois, nós temos o que se chama o Congresso Nacional. Então, nós temos o Senado, temos a Câmara de Deputados e temos o Congresso Nacional, que são os 2 prédios que estão no centro do Poder Legislativo de Brasília. Então, lá no Congresso se reúnem os 81 senadores
mais os 513 deputados federais e formam um total de 594 legisladores. Determinadas leis precisam ser aprovadas no Congresso Nacional, outras na Câmara e tem que passar pelo Senado. Então, quando você ouvir Câmara, Senado, Congresso, você agora já sabe a diferença. Qual é a função do Congresso Nacional e dos legisladores, da Câmara e do Senado? É elaboração de lei e fiscalizar os outros poderes. Eles têm que ficar de olho para ver se o presidente está fazendo certo, fazer uma análise do balanço que apresenta o governo, todo esse tipo de coisa vocês vão ver. Agora estão votando, por exemplo, os gastos que o governo pode ter, não pode, o orçamento. Quando vocês ouvirem falar de orçamento, é a previsão de gastos do governo para o ano que vem. Os legisladores têm que aprovar, ok? Aí está no desenho os dois prédios que representam o Congresso, que é a junção do Senado com a Câmara, ok? Vamos falar agora dos estaduais e municipais. O deputado estadual, ele trabalha na capital e ele trabalha junto ao governo. Eles elaboram e votam leis do Estado. Aí você fala, poxa, mas o Estado? Um outro tema que nós vamos falar no futuro é sobre os impostos. Por exemplo, um imposto estadual, ICMS, certo? Que tanto ouvimos falar. O ICMS é objeto de lei, ele está na nossa Constituição e quem estipula, quem vota, quem determina os detalhes do ICMS são os deputados estaduais. O número depende da população. Então, por exemplo, São Paulo, que tem mais gente morando, uma população maior, tem mais deputados estaduais. Fiscalizam o governador e negociam com os senadores. Quer dizer, como os senadores representam os estados, o governador e os deputados estaduais estão muito ligados aos senadores e nem tanto aos deputados federais. Por sua vez, temos os vereadores. Nas cidades, nos municípios, eles elaboram e votam leis do município. Então, por exemplo, existem várias leis ligadas ao ISS, o Imposto sobre Serviço, o IPTU, que tanta gente reclama às vezes, são os vereadores que votam e aprovam. O prefeito faz uma sugestão, por exemplo, apresenta uma lei e os vereadores têm que aprovar, têm que votar. Outra coisa, o número de vereadores de uma cidade também depende da população, do número de habitantes daquela cidade. E a função principal dos vereadores é fiscalizar o prefeito. Por isso pode ocorrer impeachment de prefeito. Quem vota? Os vereadores. Impeachment de governador. Quem vota? Os deputados estaduais. Impeachment de presidente. Quem vota é o Congresso. Senado, senadores, mais deputados federais. Resumindo, pessoal, qual a diferença entre senador e deputado? Senadores trabalham para os estados mais o Distrito Federal. Isso é, para as unidades da federação. E tem um número fixo por eles. 3 senadores por estado ou por unidade da federação, tá? Deputados e vereadores trabalham para o povo. A função deles é representar o povo, enquanto os senadores representam o estado, deputados e vereadores representam o povo. E não se esqueçam, o Congresso Nacional é a soma do Senado com a Câmara de Deputados. Ok, pessoal? Muito obrigado pelo acompanhar o nosso vídeo de hoje sobre senadores e deputados. Não se esqueçam de se inscrever, dar um like e ativar o sininho. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.